histórias interessantes para vocês, algumas histórias que com certeza vocês nunca ouviram antes e algumas histórias que vocês já ouviram. Vou passar por essas histórias, mas com certeza vou trazer insights que vocês talvez não captaram, tá? Insights que foi difícil de chegar a alguma conclusão tão profunda como essa, assim, porque eu vi as histórias, eu sabia que tinha alguma coisa ali, algum insight. Eu e todo o meu time, a gente ficou pesquisando alguma conexão e a gente encontrou algumas boas conexões interessantes. Lembrando que a gente está fazendo um desafio agora envolvendo prosperidade judaica. E cara, assim, eu não sou especialista, por mais que tenha estudado pra caceta sobre judaísmo ou qualquer coisa assim, sou especialista em dinheiro, investimentos, em negócios, né? E então tudo que eu faço é sob um olhar que pode ou não ser religioso, tá? Eu olho para isso sob o olhar de negócio, de grana, né? Então eu invisto o meu dinheiro e o tempo todo eu fico pegando esses princípios que eu tô descobrindo dentro da cultura judaica e vendo o que faz sentido para que esse povo tenha sido tornado o povo mais rico da história, tá? Aliás, estudando a cultura deles eu descobri algumas coisas. Por exemplo, existe o conceito de Lehaim. Lehaim é quando a gente toma um drink junto, quando a gente bebe junto, brinda as nossas vidas, né? E como eu disse ontem, isso daqui com certeza tem muita conexão com o sucesso judaico, porque não existe vida no singular, né? Em hebraico só existe vidas no plural, isso significa que não existe uma vida sem a outra. Isso aqui representa união e é por isso que, entre outras coisas, eles conseguiram prosperar tanto, porque eles são muito unidos, eles se ajudam muito, tá? E é um pouco disso que a gente está construindo agora. Então, pessoal, quem estiver tomando um cafezinho aí comigo, ó, Lehaim, tá bom? Lehaim. Vamos lá, separei, cara, acho que 7 grandes insights para vocês hoje, 2 grandes histórias, tá? E também tem a história do maçarico, que vocês têm que ficar aqui para entender o porquê que eu trouxe o maçarico, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, daqui a pouquinho eu vou tirar agora os comentários, tá? E aí daqui a pouco eu volto com os comentários. Então, pega um papel e caneta, se prepara aí para a gente começar a anotar, tá? Se você tá deitadão aí, você vai com certeza aproveitar a live, mas, cara, não vai ser igual você tá sentado, papel e caneta, a posição de estudo, tá? Estudo não é passivo, estudo é ativo, tá? Se você quer crescer, você vai estudar ativamente, você não vai ficar só recebendo informação, né? Você precisa ser ativo para você absorver melhor. Amorzinho, eu vou precisar de uma água. Me ajuda? Desculpa. Você sabe que eu tô a 1 quilômetro. Eu sei, ó, pessoal, só precisa entender, pessoal, olha só, a água tá lá na cozinha que agora está lá, ó. Amor, desculpa, mas senão acho que eu vou infartar no meio do negócio aqui. Você me desculpa. Vamos lá. Um primeiro insight interessante aqui. A gente já falou um pouco ontem, mas eu vou aprofundar melhor, né, nos próximos dias, um pouco mais sobre a história, de fato, né, dos judeus, né? E eles fugiram o tempo todo, ou foram expulsos o tempo todo, foram perseguidos o tempo todo, desde a época dos bárbaros, dos vikings, né? Até coisas mais recentes como o Holocausto, né? E até antigamente, foram escravos no Egito, né? Então a gente teve vários exemplos, né, de perseguição ao povo judeu, tá? Então isso daqui fez com que os judeus eles não pudessem criar raízes em nenhum lugar, certo? Os judeus não puderam criar raízes em nenhum lugar. E como eles não puderam criar raízes em nenhum lugar, eles precisaram desenvolver uma sabedoria mais aguçada, uma sabedoria diferente, porque eles estavam sempre fugindo. E ainda assim, eles se tornaram extremamente prósperos. Então, qual que é a relação? Por que isso aqui aconteceu, né? Então, existe uma série de motivos, tá? Existe uma chave que está dentro do termo sobrevivência, tá? Eu vou abordar sobrevivência numa outra live, mas o que eu queria te dizer aqui é que os judeus eles não puderam, por exemplo, investir em terras. Porque imagina, se você investe em terras, você vai ser tomado, a sua terra não vai ter valor para você, porque vai chegar alguém e vai roubar de você, né? Ou vai te expulsar de lá e você vai ser obrigado a fugir. Então eles precisavam desenvolver uma sabedoria de investimentos e de dinheiro diferente. Então eles investiam muito em coisas que eles pudessem carregar com eles, que eles pudessem migrar de um país para outro, de uma região para outra.
né? Então é por isso que era muito comum que os judeus eles começassem a se interessar muito por ouro, né? Então você tem uma cultura em que os judeus se interessam muito por ouro há muito tempo. Até na Bíblia fala-se muito sobre isso, né? Que Moisés, né, quando era pequenininho, foi colocar a mão assim sobre o ouro, né? Que a ideia, pô, é como um bom judeu, né? Aquela coisa, queria pôr a mão sobre o ouro, acabou botando a mão no fogo, né? Depois eu falo sobre isso. Mas qual que é a mensagem aqui? Eles precisaram desenvolver uma sabedoria diferente e precisaram investir de forma, né? E gerenciar a grana de forma, muito obrigado, amor, de forma que eles pudessem carregar essa riqueza com eles. E aí eles começaram a pensar em ouro, em obras de arte. E daqui veio toda uma tradição de investimentos nessas classes de ativo, tá? Oi? Achou o chipito? Olha as patas dele. Nossa, as patas tudo sujas. Então isso daqui ajudou muito. E aí quando eu falo que os judeus tiveram que desenvolver uma sabedoria diferente, eu quero contar uma história para vocês sobre sabedoria muito massa isso daqui, que o meu amigo Bruno me contou. Olha só, tem uma história, né, que se passa na Idade Média. Presta atenção na história que vocês vão querer contar hoje. Pega essa história e conta pra galera no escritório, na sua família, onde você quiser. Tem uma história na Idade Média, né, tinha muita perseguição na Idade Média. E olha que legal. E na Idade Média, né, tinha uma pessoa do reino, que ela cometeu um crime, né? Essa pessoa cometeu um crime e matou uma pessoa, matou um outro, né? Só que você não podia matar assim, né? Na verdade você não pode, né? Até um dos mandamentos, né? E você não podia matar. E quando ele matou, cara, eles ficaram preocupados. E como eles eram da realeza, digamos assim, eles quiseram incriminar alguém. Né? E aí eles foram incriminar alguém do povo, digamos assim. Alguém do povo, né? E aí você pode entender como você quiser aqui. Sendo um hebreu ou não, mas eles foram incriminar alguém do povo aqui. Que era perseguido, basicamente. E aí, quando foi incriminar alguém do povo, né, chegou o juiz, né, que estava acusando o rapaz injustamente de ter assassinado uma mulher. Ele chegou e como ele estava decidido que ia incriminar, ele falou: olha, senhor, senta aí, né? Eu vou colocar 2 papéis, porque eu tenho uma fé muito grande aqui, né, no maior. Vou colocar 2 papéis, um papel com inocente e um papel com culpado, né? Aí ele foi lá, embrulhou 2 papeizinhos, botou na frente do cara que estava sendo acusado injustamente, tá? E aí o juiz falou o seguinte: você vai pegar um desses 2 papeizinhos. Eu tenho tanta fé no maior que o papelzinho que você pegar vai ser o que vai definir o seu destino. Então o seu destino está na mão de algo maior, né? Aí o cara olhou para os 2 papeizinhos assim, refletiu, ficou um pouco ansioso e ele ficou confiante. Aí ele falou: tá bom. E aí o juiz foi e falou: cara, pode pegar o papelzinho. Aí ele foi lá, pegou um papelzinho, colocou na boca e engoliu. E a galera que estava na plateia, né, falou: meu Deus, o que é isso que você fez? Como que a gente vai saber agora qual papel você tirou? Aí ele falou o seguinte: é muito simples. É só você abrir o papel que ficou embrulhado aí, e o oposto disso é o que vai acontecer comigo, né? E aconteceu que o cara foi solto e foi livre, tá? Então o que é isso? O que essa história representa? Essa história representa a magia, né? O impacto, o como é positiva a sabedoria. Isso aqui é um exemplo de sabedoria. A sabedoria é você resolver um problema sem causar outro, certo? A sabedoria é isso. E a sabedoria é algo que você desenvolve com o tempo. É algo que você desenvolve. Por isso que a sabedoria geralmente já está presente nos mais experientes, porque existe um fator tempo envolvido, tá? Então, quanto mais experiência, conhecimento na direção certa, mais sabedoria você vai adquirindo. Moisés, vamos ficar nessa palhaçada aqui, brincando de pega-pega? Taranta. Meu Deus, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. É sempre assim, né? Pega a câmera e eles param. Pega a câmera e eles param, né? Não dá pra vocês pararem, por gentileza? Nossa, amor. A Erika não vai gostar nada disso.
Né? Então, assim, essa aqui é uma história de sabedoria. Agora, vamos lá. Qual foi a história que eu escolhi para pegar insights de mercado? Tá? Eu peguei uma história conhecida de vocês, mas talvez com poucos insights conhecidos do jeito que eu vou te passar. Tá? Mas primeiro, por que é importante a gente desenvolver esse senso aguçado? É importante porque a gente tem que perceber coisas que os outros não estão percebendo. Tá? Por exemplo, eu não sei aqui quem investe em ações aqui. Me deixa aí nos comentários, quem investe em ações? Tá? Me conta aí. Porque ontem, né, eu tenho uma ação que eu tenho na carteira que é Melius. Tá? Eu tenho ações de Melius. Eu lembro quando em novembro eu anunciei o seguinte, falei, gente, eu vou fazer o maior aporte, aliás, eu vou investir no que é a minha maior aposta na bolsa. Né? Aí eu peguei e investi R$1 milhão em Melius. Né? Eu fiz o meu maior aporte na bolsa em uma única ação, né? Na minha carteira pública, você sabe, eu devo estar lá com uns 18, 19 milhões, alguma coisa assim. Aí eu fui lá e investi R$1 milhão em Melius. Tá? Faz 2 meses que a Melius abriu a IPO. A Melius, ela foi super ignorada. Ela foi super ignorada por quase todo o mercado. Por quase todo o mercado. Foi ignorada. Todo mundo olhava e, inclusive, virou chacota de muita gente, muitos grandes investidores e tal. Falando que não entendia esse modelo de negócio, isso daí, que era insustentável e tal. Resultado. A gente está em janeiro, a gente está no dia 12/1 de janeiro. Nesse ano, as ações de Melius subiram. Nesse ano, subiram já 100%. Subiram 100%. Ou seja, aquele R$1 milhão que eu investi, ele virou R$2 milhões. Na verdade, 2.300.000, né, no fechamento de ontem. Ontem as ações de Melius, ele foi... essa ação entrou em leilão. Leilão significa que ela subiu muito, estava subindo mais de 20% e o mercado travou isso daqui. Travou. Por quê? Porque o mercado travou isso para que as pessoas pudessem respirar e entender o que estava acontecendo. Porque era um movimento muito grande. Tá? E aí, por que eu digo... sobre sabedoria? Por que eu falo sobre enxergar o que as pessoas não estão enxergando? E aí eu ligo isso com bolsa de valores. Por causa do seguinte, gente. Eu levantei um dado aqui. Tá? Olha só. As pessoas não dão um valor para Melius. Esquece Melius, não é uma recomendação. Nem quero que você compre Melius, nada disso. Tá? É só para tentar dar um insight, para olhar sobre um ponto de vista que poucas pessoas estão olhando. Olha o Kepler aqui. Ó. Feliz que investiu em Melius quando era uma startup. Tá aqui uma outra característica. O Kepler investiu na Melius quando era uma startup, antes de entrar na bolsa de valores. Então, Kepler, coloca pra gente quantas vezes o seu capital multiplicou em Melius, aí se você conseguir puxar. Só um número aqui, pum. O que aconteceu? Eu puxei aqui, ó, existe o Banco Neon, né? Ele tem um valor de mercado de 5,7 bilhão. 5,7 bilhões de reais. Tem 9 milhões de contas. Tá? Você tem um C6 Bank. Vale 12,6 bilhões de reais. Tem 4 milhões de contas. Pega o Nubank. Vale 57 bilhões de reais. Tem 30 milhões de contas. Pega o Banco Inter. Vale 31 bilhão de reais. Contas. Tem 8 milhões e meio de contas. Aí você pega a Melius, valendo 2,8 bi de reais. E tem 14 milhões de contas. A diferença é que os bancos digitais, eles começaram como bancos e estão querendo virar marketplace. A Melius entrou com o marketplace e está se transformando também em instituição financeira. Tá? Então, se você for olhar para isso, as pessoas não estão enxergando. Elas não estão enxergando. Então, busque algo que transcende o óbvio. Olhe para algo que as pessoas não estão olhando na bolsa. E é por isso que quando você olha para um negócio desse, dá para imaginar que se você olhar para os outros peers, existe upside, né? Mas, de novo, isso aqui é só inspiração, educação, para você começar a estudar mais a fundo esse tipo de coisa e te inspirar a tomar melhores decisões, tá? Ó, vê o Kepler aí, o Kepler acabou de falar que multiplicou em 68 vezes o capital dele, tá? Mas beleza. Então, voltando aqui na história que eu quero contar para vocês, deixa eu tirar um pouquinho os comentários. De 550k. Mas calma, 50 precisa bater agora 60. Já a gente faz, peraí. O judeu tem uma parada totalmente diferente que eu percebi aqui. A gente está gravando um podcast com o Rabino, o Dudu e o Zuckerman. Aliás, amanhã eu vou trazer o Rabino aqui.
Eu vou trazer o Rabino aqui, mas se vocês quiserem também, vou até abrir os comentários aqui. Vocês querem que eu traga o Rabino Dudu? Ele é muito sábio. É muito sábio, tá? Se vocês quiserem, me avisa aqui. E aí o Zuckerman me contou um negócio que eu não sabia sobre os judeus. Em hebraico, a palavra dinheiro se diz algo como kesef, né? Kesef, alguma coisa assim, tá? E a palavra desejo se diz da mesma forma. Então, é a única língua do mundo em que desejo e dinheiro é a mesma palavra. Então, eles enxergam o dinheiro como algo divino. Diferente de muitas religiões que enxergam o dinheiro como um sinônimo de que você está fazendo algo errado. Né? Então, se significa que dinheiro é algo bom, e de fato ele pode ser, cara, isso aqui vai aumentar suas chances de ir atrás de algo bom. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu contar uma história para vocês, que é a história de Moisés, só que com insights empreendedores dentro dela. Né? Quem aqui conhece a história de Moisés a fundo e quem aqui não conhece a história de Moisés a fundo? Né? E eu digo isso por quê? Porque eu puxei muitos insights empreendedores e tem um insight que eu peguei na história dele que se eu tivesse pego quando eu tinha meus 18 anos, talvez eu não tivesse quebrado aos 18 anos. Tá? Por causa de um insight, um simples insight que eu peguei da história dele. Tá? E é importante você entender a história de Moisés porque eu vou linkar com esse maçarico depois. Tá? Vou linkar com esse maçarico aqui. Então fica até o final para você entender isso daqui. E cara, e aí eu vou finalizar a live de hoje depois com, cara, acho que uma das historinhas mais interessantes que eu ouvi nos últimos 5 dias. Tá? Então vamos lá. Eu vou contar a história de Moisés para vocês rapidinho aqui para poder tirar os insights que eu quero que são os importantes para vocês. É o que eu quero que vocês levem para que a gente possa ter esse recomeço em 2021. Tá bom? Então, vamos lá. Qual foi a história, né, de Moisés? Eu vou tirar os comentários, eu quero que vocês foquem aqui na história, depois eu abro para a gente ter uns insights aqui. Qual foi a história de Moisés? Né? O que aconteceu? Moisés ele é o principal personagem da Bíblia, tá, do Antigo Testamento, por vários motivos. Tá? Primeiro porque ele escreveu a Torá, né, segundo os judeus, ele que trouxe todas as regras, né, ele trouxe os mandamentos, né, instituiu uma espécie de leis a serem seguidas por aqui. Então ele foi um personagem muito importante na cultura judaica. Tá? O que isso aqui tem a ver com negócios? Tudo. Tudo. Tem a ver inclusive com o case de Melios que eu acabei de falar. Pô, tô ganhando 100%, 130% em Melios em 2 meses. Tem a ver com essa história. Então presta atenção aqui. Tá? O que aconteceu é que Moisés, ele vivia num momento, né, ali próximo do Egito, em que os hebreus, homens, né, os nenéns, as crianças hebreus, elas eram jogadas, né, no rio, assim, elas eram sacrificadas, as crianças, né, e os pais de Moisés, eles, sabendo disso, eles esconderam a criança, esconderam Moisés, né, e aí pegaram Moisés, botaram lá numa caixinha e colocaram ele no rio. Ah, Thiago, nada a ver, qual é a chance de tudo isso acontecer? Não importa. Você pode ter um viés religioso aqui, ou você pode ter um viés totalmente diferente, de só extrair os princípios por trás disso. Eu estou enxergando sob a ótica dos princípios, tá? A família foi, colocou, né, Moisés numa caixinha, botou no rio. E aí, a caixinha começou a fluir no rio e foi parar onde? Foi parar na mão da princesa, né, de uma princesa do Egito lá, né, de alguém muito importante. Ela pegou, olhou para Moisés e se apaixonou por Moisés, né? Ah, que bonitinho, não sei o que lá e tal. E Moisés, né, não sabendo da sua origem, começou a crescer e foi crescendo como alguém nobre, né? Como alguém nobre ali, que tinha uma relação com o faraó, né? Pô, tinha uma vida ganha, Moisés tinha uma vida ganha, começou a crescer no Egito, né? A filha do faraó, ela começou a crescer no Egito, incrível. Ele começou a crescer, ficou poderoso, tinha grana, tinha tudo, tinha mordomia. Ele praticamente mandava no Egito, né? Pô, ele era da realeza. E aí teve uma situação em que, por algum motivo, as origens dele começaram a, sei lá, talvez bater aqui dentro. E aí ele viu, né? Lá era uma época de escravidão. Então ele viu um egípcio, né, meio que maltratando um hebreu que era um escravo,
né, dando porrada nele para ele trabalhar e tal. E aí o Moisés aqui, ele se descontrolou, né? Talvez guiado por essa missão dele, se descontrolou, foi lá e, cara, matou o egípcio para proteger o hebreu, né? E, cara, ele matou uma pessoa aqui, né? Foi a primeira vez que isso tinha acontecido, não sei o que lá. Ele ficou com medo, cara, aconteceu um monte de coisa ali no Egito, ele fugiu, né? E ele fugiu para Midian. Ele fugiu para Midian, que ficava ali nos arredores. E aí lá teve uma história em Midian, ele salvou, né, umas moças por lá, viveu em Midian, né, ficou criando ovelha, casou com uma das moças. E passou um tempo, e aqui aconteceu uma coisa interessante. E presta atenção, porque você vai ver como é que se conecta com negócios daqui a pouquíssimo, tá? E como eu gostaria de ter ouvido essa história quando eu era mais novo. Eu não teria quebrado aos 18. Acho, né? E aí o que aconteceu é que quando ele estava criando ovelha, disse que teve um chamado de Deus aqui, né? Disse que teve um chamado de Deus, né? Dizendo que ele deveria libertar o povo, né? Os hebreus do Egito. E aí ele aceitou a missão e, pô, foi lá ele 40 anos depois, né? Ele ficou 40 anos criando ovelha, 40 anos depois ele foi lá para o Egito libertar o povo. Aí ele chegou para o faraó, né, que era meio que da família dele, né? O faraó considerava ele da família, né? Aí ele foi lá e falou, pô, eu quero libertar o meu povo. E o faraó falou, cara, você tá maluco? Como assim? Você estava aqui na realeza, você saiu, voltou e quer libertar o seu povo? Mas eles são escravos aqui no Egito, você tá maluco? Sem eles não existe isso daqui. A gente manda neles, né? E ele falou, não, cara, eu preciso libertar o meu povo, né? Quem mandou foi Deus, não fui eu não. E aí ele falou, cara, não vou libertar o povo, você tá maluco? Ele falou, pô, mas se você não libertar, cara, meio que você tá ferrado. Você tá ferrado, né? Ele falou, não, eu não vou libertar. E aí aqui, o faraó, ele negou, ele não quis libertar nem a pau o povo. E aí o que aconteceu foi que disse na Bíblia que teve lá 10 pragas que foram jogadas sobre o Egito, né? E aí fizeram de tudo. Botaram fogo no Egito, né? E o faraó não queria entregar não. Ele falou, não, cara, nem a pau. Isso aqui não é Deus. Isso aqui sei lá, é algum truque, alguma coisa assim. Aí foi lá e jogou um monte de inseto no Egito, né? Aí começou a morrer todos os animais. Foi jogando várias pragas no Egito. Aí, cara, começou a morrer criança, começou a morrer um monte de gente no Egito. Até que o faraó foi lá, não aguentou mais. Falou, cara, eu desisto, eu liberto o seu povo. Porra, pode guiar o seu povo para onde você quiser. E aqui o Moisés começou uma jornada para levar aqui os hebreus para uma terra prometida, né? De novo, você pode ser religioso ou não, tanto faz, a história tem a mesma validade. E aí o Moisés começou a guiar o povo aqui, né? Os hebreus em busca da terra prometida. E aí ele ficou no deserto caminhando por 40 anos. Por 40 anos, né? Só que em um momento aqui da história, aconteceu aqui, sabe aquela cena de filme que você vê? Pum, um cajado e abre o mar, né? Moisés foi lá, pum, chega uma hora que botou o cajado, abriu o mar, né? Por que isso aconteceu? Pô, porque a galera estava vindo atrás, os egípcios estavam vindo atrás deles, porque eles falaram, a gente libertou, mas, cara, a gente vai pro pau. E eles foram atrás dos hebreus para matar esses 2 milhões de hebreus, consumidos pela vingança, pelo ódio, por tudo isso. Moisés abriu aqui, né, o mar, na verdade não foi Moisés, né, foi uma obra divina. Aí os hebreus começaram a caminhar por dentro do mar. Cara, quando os egípcios vieram, o mar se fechou e matou todos os egípcios, né? E aí os hebreus continuaram a jornada, né? 40 anos de jornada para entrar em busca da terra prometida, né? Então Moisés liderou aqui 2 milhões de pessoas. Tem algumas passagens de gestão na Bíblia, olha que interessante, de gestão, em que ele começa a ordenar líderes para gerenciar 100 pessoas, 50 pessoas, etc. É bem interessante isso. Até que chega uma hora, o momento, né, de entrar na terra prometida, já aconteceu um monte de coisa, já recebeu a tábua dos 10 mandamentos e tudo mais. Aí ele chega na hora de entrar na terra prometida e Moisés não entra na terra prometida. Olha isso. Ele fez tudo isso. E ele não entrou na terra prometida, cara. Tem várias interpretações do porquê ele não entrou.
Mas uma delas, plausível, que eu conversei ontem com o Brunet, né, inclusive para confirmar essa história e tal, para eu entender um pouquinho mais, ele falou que um anjo que acompanhou ele ao longo da jornada disse que tinha umas tábuas, tinha uma pedra, né, que representava Cristo, né? E aí o Moisés estava putinho, ou seja lá qual foi o motivo, ele deu 2 cajadadas na pedra e desrespeitou um princípio, né? Ele não poderia ter feito isso, tá? E por causa disso, ele não entrou na Terra Prometida, tá? Então os hebreus foram lá, continuaram a jornada e tudo mais, e Moisés não entrou na Terra Prometida, tá? Então esse é o resumo da história de Moisés. E qual que é a mensagem maior que eu tiro dessa história? E depois eu vou tirar várias mensagens aqui, tá? Gente, perca seu dinheiro e você pode perder tudo. Você pode perder tudo que é material, tá? Mas você pode reconquistar. Você pode reconquistar tudo isso. Mas perda seus princípios e você está fadado ao fracasso, tá? A grande mensagem de Moisés que eu tiro, que eu interpretei, que eu aprendi é a seguinte: se você deixar as suas emoções falarem mais alto que os seus princípios, você acabou de preceder a ruína. Essa é a mensagem mais poderosa que eu tirei dessa história. Vocês entenderam isso aqui, ó? Quando a emoção falar mais alto que os seus princípios, você está fadado a se autodestruir. Você entendeu isso? E o que aconteceu com Moisés foi isso. Quando chegou no final, ele foi lá, desrespeitou o princípio. Por quê? Porque a emoção dele falou mais alto. E aí, isso aqui foi o que precedeu a ruína. Não corrompa os seus valores. Não corrompa os seus valores, tá? Esse, para mim, é o insight mais poderoso de Moisés, que é o personagem mais icônico do Antigo Testamento, que escreveu a Torá e, é uma referência judaica, tá? Mensagem para vocês hoje: nunca deixe a emoção corromper os princípios de vocês, tá? Então, assim, isso daqui para mim é o insight mais poderoso, que se eu tivesse, eu não teria quebrado aos 18 e nem perdido dinheiro depois, em 2011, quando eu passei por um IPO e fiz uma grande cagada. Por quê? Porque sempre que a emoção ela for mais alta do que os princípios, cara, eu fui dizimado. Dizimado, tá? Dizimado sem dó nem piedade. Nem piedade. Ontem eu estava conversando com o Rabino para tirar alguns outros insights dessa história, tá? E eu tirei vários. Um deles é o seguinte: além desse, que para mim é o mais foda, eu queria que vocês anotassem isso, gravassem na cabeça de vocês. Nunca deixe as emoções falarem mais alto que os princípios, tá? É o seguinte: naquele momento em que o mar fechou e acabou matando um monte de egípcio, né? Conta-se, né? O Rabino está me contando que os hebreus, eles ficaram depois colhendo todas as regalias, né, os apetrechos, as coisas que tinham nos cavalos egípcios, nos guerreiros, tinha muito ouro e tal. Eles ficaram lá na praia pegando todo esse ouro, tá? Ficaram pegando todo esse ouro aqui. Ficaram muito tempo lá, né? E aí o Rabino estava me falando: mas qual o sentido disso? Porque os hebreus, eles eram escravos, cara, e tinham sido libertados. A única coisa que eles queriam era poder ter liberdade de escolha. Eles ficaram lá, indo atrás do ouro, né? E qual que é o insight disso? O insight disso é que dinheiro não é só um bem material, né? O dinheiro não é só um bem material. Isso aqui é um grande diferencial da visão judaica, tá? A ambição financeira, ela é totalmente parte da missão espiritual judaica, tá? E que eles devem fazer toda a situação ser aproveitada ao máximo. Disse que Moisés teve que tirar eles de lá, falar: gente, vamos continuar, porque eles só queriam ficar lá aproveitando esse momento, né? Então, isso aqui mostra muito sobre como o judeu encara o dinheiro, diferente da maioria das pessoas, tá? Isso aqui é algo espiritualmente positivo, tá? Porque se Deus quer um mundo melhor, acredita-se que você só vai conseguir construir um mundo melhor através da prosperidade financeira. Porque isso aqui é o que te permite fazer muitas coisas e ter liberdade de escolha. Cara, é impensável que você não almeje, não busque a liberdade financeira no mundo como o de hoje, porque a liberdade financeira é o que vai te dar liberdade para fazer o que você acredita. Você entende? Então, você vai fazer o que você acredita. Isso aqui vai potencializar quem você já é, tá? Então, isso aqui é muito importante. Depois, outro insight. Moisés era o líder supremo, tá? Mas ele não se achava o dono da verdade e ouvia conselheiros.
Tá? Então, durante a jornada de 40 anos, por mais que ele fosse o líder supremo, enviado por Deus, não sei o que lá, não, uma missão por Deus, ainda assim ele ouvia as pessoas, ele era humilde. Tá? Então isso aqui é importante. Então você vê que todos os grandes líderes, eles têm que ser, porque senão eles vão começar a ficar muito míopes, eles não vão enxergar o que está ao redor. Pô, todos os bilionários que eu conheço, eles ouvem o time, porque eles sabem que eles não sabem tudo, cara. Quando você acha que você sabe tudo, você é arrogante. E quando você é arrogante, você premedita uma ruína instantânea. Tá? E não é possível. Agora, o insight... Tem dois insights incríveis da história de Moisés e que assim, ninguém fala. Ninguém fala. Tá? Primeiro é esse. Quando as emoções, elas falam mais alto que os princípios, cara, você está fadado à ruína. E eu não estou falando só da nossa vida pessoal. Eu digo na bolsa de valores, cara. Toda vez que a emoção falou mais alto para mim, eu fiz cagada. O que aconteceu no Covid? A emoção falou mais alto para muita gente, fez as pessoas ficarem com medo e venderem na baixa, fez as pessoas comprarem na alta. O que a emoção fez agora com as pessoas aqui em Bitcoin? Vocês viram, o Bitcoin está lá 230 mil pontos, 230 mil reais, né, por Bitcoin. Agora há pouco as pessoas foram na emoção, esqueceram princípios qualquer, feriram um princípio maior de FOMO, que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora de uma alta, mesmo que você não acredite. Compraram pra caraca, eu vi caso de gente vendendo casa, carro, um monte de coisa, vendendo tudo que tinha para comprar Bitcoin. Compraram Bitcoin a 230 mil reais e aí o negócio caiu para 160 mil reais. Ai, Thiago, mas pode recuperar? Claro que pode, mas o futuro ninguém sabe. Né? O ponto é, não compraram por princípios, compraram por emoção. E a emoção foi mais alta que o princípio. E se você acertar dessa vez, vai ser sorte. Se você acertar por sorte, você vai errar por azar, porque é isso que acontece, velho. Nunca deixe emoções falarem mais alto que princípios. Nunca. E o segundo insight incrível e poderoso, que esse daqui eu nunca vi ninguém falar, eu vi uma pessoa só falar, tá? Isso daqui é incrível. É o seguinte, gente. Quantos anos você tem? Comenta no chat pra mim aqui. Quantos anos você tem? Porque, cara, isso daqui é muito legal, de verdade. Muito, muito legal. Cara, olha isso. Ah, é muito bom. O erro. O erro, ele é aceito. O erro, ele é aceito. Mas apenas em um momento. O erro, ele só é aceito quando você está no começo da sua jornada. Os princípios da natureza, presta atenção, os princípios da natureza não aceitam um erro seu se você já tiver passado por toda uma trajetória e estiver no final da sua vida. Presta atenção, na Bíblia você tem vários casos de gente que errou, e errou feio, tá? Matou gente, teve adultério, dizimou povos, fez de tudo que você pode imaginar. De tudo. E ainda assim muitos entraram na terra prometida, se redimiram e tal. Por que Moisés, que dedicou a vida inteira a fazer tudo isso daqui, chegou no final da vida dele? Pô, o cara fez tudo, mano. Ele chegou no final e não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa de um motivo. Porque o Moisés não podia mais errar. Não podia mais errar. Ah, Thiago, nunca é tarde para começar. Velho, balela, mano. Isso daí é papo motivacional. Aí vão te mostrar a história do cara do KFC, lá, o Coronel Sanders, que começou com quase 70 anos. Pessoas que com mais de 70 anos, não sei o que lá. E não é, cara. Isso daqui é exceção. É exceção. E é tanto exceção que quando alguém dá certo assim, vira história, livro, manchetes. Mas a gente nunca ouve dos bilhares que não deram certo. Por quê? Porque o cemitério dos perdedores é silencioso. Você não vai ouvir história dos que deram errado. Você só vai ouvir história dos que deram certo. Por que isso aqui é importante? Porque você não pode errar depois do momento que você adquiriu sabedoria ou experiência suficiente. Não pode. Você só pode errar no começo. Então se você é mais novo, eu estou vendo a idade aqui da galera, você pode errar. Mas chega um momento na sua vida que você não pode mais errar. Que tipo de erro? Erro grande. Erro simples, porra, tá tudo bem, né? Erro grande você não pode mais errar na sua vida. Você não pode, velho. Porque você vai chegar na sua vida, você já aprendeu, velho. Você já teve todas as oportunidades de aprender na sua vida. Você já teve. Cara, você adquiriu sabedoria, você já estudou, você já errou várias vezes, você não é mais jovem, você já conviveu com gente sábia, aprendeu tudo, ganhou grana, fez tudo isso. Chegou no final da sua vida, não pode mais errar. Olha só, eu não estou no final da minha vida, espero, né? Tenho 30 anos de idade. Só que eu já passei por tanta coisa que pô, eu errei no começo da minha vida. Perdi tudo com 18 anos. Hoje, eu não posso cometer os mesmos erros que eu cometi aos 18 anos de idade ou aos 21.
Não posso. Eu continuei errando durante muito tempo, mas eu fui errando cada vez menos. Por quê? Porque eu preciso criar uma curva descendente para que os meus erros sejam cada vez menos impactantes. Tá? Então, por exemplo, se eu erro hoje grande, com 30 anos de idade, com o patrimônio que eu construí, com as pessoas que estão ao meu redor, gente, hoje eu tenho gente que trabalha para mim que é milionária. Eu tenho sócios que são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas famílias que, de certa forma, são engajadas nesse projeto. Tem muitas famílias que dependem do que a gente está fazendo aqui. Tem muita gente ao redor. Se eu errar grande hoje, ferrou, velho. Ferrou. Como que eu vou fazer? Ó, tem os cachorrinhos, tem eu e a Cá, tem a nossa família, tem um monte de gente que a gente contrata. Você tem time, você tem sócios, você tem... Porra, gente, são quase 20 milhões de primos todos os meses que me acompanham. Se eu errar grande, imagina o estrago que eu vou causar. Eu não posso mais errar grande, eu tenho que errar pequeno. Se errar grande, eu vou machucar muita gente. Então qual que é o insight aqui? O momento que você erra é importante. Você pode errar no começo, você deve errar no começo, mas você nunca pode errar grande quando você já passou pela aprovação. Nunca, tá? Nunca, nunca, nunca. Imagina se o Warren Buffett errasse. Warren Buffett errou antes. Se o Warren Buffett errar grande hoje, cara, é muito dinheiro, concorda? Então esse daqui é um dos insights mais poderosos de Moisés. A ordem do erro, o momento do erro. Isso aqui se resume a risco da ruína. Por exemplo, não que eu pudesse antes, né? Mas hoje eu não posso andar sem cinto no carro, concorda? Eu não posso andar sem cinto no carro, tá? Aliás, ontem eu fiz uma coisa que, cara, me senti mega mal. Fui pegar carona com o pessoal do time. A gente tava ruim de pôr o cinto, eu fui no banco de trás, né? Tava ruim de pôr o cinto, e era tipo 5 minutos, vai, no carro só. E tava ruim, eu falei, deixa pra lá, vai. Eu fui sem cinto. Cara, tô me sentindo mal até agora. Por quê? Cara, estatisticamente é muito baixa a chance disso acontecer. Tá? É muito baixa a chance de acontecer. Mas caralho, se tivesse acontecido, o que ia acontecer com todo mundo ao meu redor? Então, gente, ó, você tem uma puta responsabilidade, tá? Os judeus, assim, muitos chamam de o povo escolhido. Tá? E eu vou deixar isso daqui para outra live do porquê ele é um povo escolhido e o porquê você também é, tá? Mas, cara, você não pode errar grande. Não pode. Esse é o insight, tá? E aí, tem uma coisa interessante que eu quero instalar aí na cabeça de vocês, tá? Uma coisa pra vocês levarem pra vida. Bota na cabeça de vocês, tá? Bota na cabeça de vocês. Cara, ninguém descobre nada, tá? Ninguém descobre nada. Deixa eu tirar os comentários um pouquinho. Ninguém descobre nada. Aliás, meu time acabou de falar que a gente recebeu 100 mil likes já na live de hoje. Que animal, velho. Pô, clica no coraçãozinho aí. Não sei se é um recorde ou não, mas... Cara, olha só, gente. O insight que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é o seguinte. Quem está disposto a mudar de vida já tomou uma decisão. Já tomou essa decisão de mudar de vida. Primeiro você toma a decisão, né? Depois você vai atrás. Então, sabe aquela coisa do friozinho na barriga? Você toma a decisão, caralho, eu vou, e você muda. Cara, toda coisa legal, toda coisa que te dá um resultado, já te dá um friozinho na barriga, sabe? Sabe, tipo, vou começar a dieta, vou começar não sei o que lá, vou acordar pra live do Negro, vou não sei o que lá. Cara, por exemplo, tem gente aqui que clica no aviãozinho e fala, ai meu Deus, eu não sei se eu mando pra essa pessoa aqui, e dá um friozinho na barriga. Cara, geralmente essa coisa é legal, né? Você vai começar um projeto, você vai pedir a sua esposa em casamento, qualquer coisa. Cara, dá um friozinho na barriga, não é? Toda grande decisão dá um friozinho na barriga. E quem quer mudar, já decidiu que vai mudar. Não vai mudar depois e tal. Já decidiu. Então, pô, se você tá aqui, olha só, 58 mil pessoas aqui. Contas, né? Porque tem gente acompanhada. Aliás, comenta aí se você tá acompanhado nessa live, se tem alguém com você. Comenta aí, por favor. Porque, pô, se você tá aqui hoje, você já decidiu mudar. Então, porra, é massa aqui. Eu curto compartilhar isso com vocês. Estou muito feliz de verdade, tá? Então, esse é um insight que eu quero colocar aí dentro, tá? Eu quero instalar aí dentro. Quem está disposto a mudar de vida já tomou decisão. Beleza? Então, isso é muito importante. E aí, galera, quando eu conto esses insights de Moisés, porra, me vem uma história muito massa que eu ouvi, eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Eu estava gravando um podcast com o Rabino, já desse o Rabino Dudu, cara que admiro muito e tal. E o Dudu, ele contou para mim uma história. Porque eu acabei de falar para vocês que o judeu, ele olha para o dinheiro de uma forma diferente, espiritualmente diferente e positiva, né? E aí, ele estava contando a história de um rabino. Rabino é tipo um pastor, né? Judeu, é um grande sábio judeu. E aí o rabino foi dar uma palestra, né?
Foi dar uma palestra gratuita, não tinha cobrado nada. Olha, muita gente acompanhada. 50% de vocês, essa estatística, geralmente está acompanhado. Tá? Então, se a gente tem 60 mil pessoas, contas aqui tem 90 mil pessoas, né? E aí o que aconteceu? O Rabino foi dar uma palestra, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha que insight legal. Do porquê dinheiro não é só dinheiro. Tá? Dinheiro é muito mais que isso. O Rabino, ele foi dar uma palestra e aí tinham 1000 pessoas no auditório. 1000 pessoas no auditório. O Rabino, experiente e tal. Aí ele chegou no bastidor do evento, ia começar o evento. Aí ele chegou para os contratantes lá, para os caras que organizaram o evento, ele falou assim, olha, $10 mil para eu subir no palco. Aí os caras, quê? Como assim $10 mil? Mas a gente não combinou nada. Aí ele falou, $10 mil para eu subir no palco. Aí ele falou, cara, mas tá louco, tem 1000 pessoas esperando. Ele falou, mas é $10 mil. Aí a galera foi, ficou puta, se juntou desesperado e conseguiu $10 mil. Deu $10 mil pro Rabino. O Rabino foi e botou $5 mil num bolso, $5 mil no outro bolso e foi palestrar. Né? E aí deu uma palestra incrível, véio. A galera curtiu, deu risada, chorou, aplaudiu, foi animal, assim, todo mundo curtiu, né? Bateu muita palma na palestra. E aí, ele terminou a palestra, ele foi pro bastidor e falou, caraca galera, vocês curtiram? O pessoal, a gente nunca viu nada disso, foi incrível o que você fez. Aí ele falou, pô, que legal, toma aqui os $10 mil de vocês de volta. Devolveu os $10 mil. Aí os caras olharam falando, como assim você está devolvendo esses $10 mil? Ele falou, é que vocês não têm uma noção da diferença que faz subir num público desse tamanho com $10 mil no bolso. O que essa história tem de tão legal? O que essa história tem de tão legal é o seguinte, é o como o dinheiro não é só o dinheiro material, é o como isso aqui muda tudo. É como o dinheiro, ele é, de certa forma, uma espécie de energia. Né? O judeu acredita nisso. Né? E eu acredito nisso também. E quem acredita, eu entendo que acaba tendo um pouco mais de propensão a ir atrás dessa energia. Né? A fazer isso aí acontecer, aparecer. Então, é como o dinheiro mudou aqui no Rabino e fez ele falar de outra forma. Fez ele ter mais confiança. Fez ele também poder agregar um conteúdo mais legal na palestra. É como o dinheiro não é só o papel. É como o dinheiro é mais do que isso. É como o dinheiro representa, muitas vezes no judaísmo, é representado através do fogo. Né? O fogo é uma espécie de energia. A gente vai falar sobre isso hoje. E aliás, eu vou já antecipar um negócio aqui para vocês. Eu tenho uma missão para vocês. Por que eu trouxe isso daqui? Ó? Por que eu trouxe isso daqui? Por causa de um motivo. Porque não tinha caixa de fósforo aqui em casa. Certo? Certo, amorzinho? Não temos uma caixa de fósforo aqui em casa. E é o seguinte. Como não tinha uma caixa de fósforo, eu trouxe esse... qual é o nome disso aqui, mano? Maçarico. Esse maçarico aqui, que eu uso para fumar um charuto. Eu gosto de charuto, tá? E eu tenho uma missão para vocês. Amanhã a gente vai fazer uma experiência junto. Na live de amanhã, eu quero que vocês tragam só uma coisa. Uma caixinha de fósforo. Tá? Eu quero que vocês tragam uma caixinha de fósforo amanhã. E que vocês estejam sentados na live. Tá bom? Traga uma caixinha de fósforo na live amanhã. Tem um grande motivo, uma simbologia por trás disso. Eu também vou atrás de uma caixinha de fósforo hoje. Quando eu pegar uma caixinha de fósforo, conseguir, eu vou tirar uma foto, vou postar nos stories. Tá bom? Quando vocês pegarem uma caixinha de fósforo hoje também, posta nos stories e me marca. Eu vou repostar um monte de gente. Tá? Então, traz uma caixinha de fósforo amanhã. Vai fazer sentido. Se você, assim, sei lá, se por acaso for um menor de idade, alguma coisa, não faz isso, tá? Mas se você, ou faz isso acompanhado, mas se você tiver mais de 18 anos, que acho que a maioria aqui, 99% de vocês, traga uma caixinha de fósforo amanhã. Tá bom? Tá combinado? Me comenta aí quem que vai trazer uma caixinha de fósforo amanhã. Que a gente vai fazer um exercício massa. Tá bom? Gente, eu tenho um insight ferrado aqui, que não vai dar tempo de falar, tá? Que eu peguei aqui de Davi, mas cara, uma parada incrível, assim, incrível. Eu vou deixar para amanhã. Assim, eu acho que é tão incrível quanto o insight de Moisés. Então eu vou trazer um outro insight para vocês, tá? Que eu acho que talvez mude o jogo de muitos de vocês. Eu sei que assim, pensa que a gente tem 90 mil pessoas aqui, tá? Mas já que pro ignorante, assim, como pode dizer?
A gente tem 90 mil pessoas aqui, tá? Então, dos insights que eu digo, eu sei que esse insight vai agregar para essa galera, esse insight vai agregar para aquela galera, esse daqui para essa galera. Então, a ideia é que eu vou impactando grupos de vocês e que todos possam aproveitar algum grande insight desse episódio, tá? O episódio 2. Aliás, temos 12 episódios. Hoje é o segundo episódio, hein? Se preparem. Então, eu quero dar uma última história e talvez uma das mais simples, mas que dentro dessa simplicidade talvez você traga um negócio incrível para sua vida aí, tá? É a história de um pescador. História de um pescador, tá? Você gosta dessa história, amorzinho? Sim. Te contei essa aqui, né? Essa é boa. Essa história é muito boa. Eu queria que, assim, um dos grandes privilégios que eu tenho na minha vida, gente, é ser pago para estudar. Tá? Eu faço várias turmas de mentoria, né? Acho que, sei lá, eu devo abrir umas 3, 4 turmas de mentoria no ano. Esse ano, especificamente, eu acho que eu vou abrir só 1 ou 2 vezes mentoria. Estou diminuindo um pouco o ritmo disso. Estou mudando um pouco minhas prioridades. Então, acho que eu devo abrir 1 ou 2 turmas de mentoria e tal. E um dos grandes privilégios é que eu sou pago para ensinar. Mas, na verdade, se eu sou pago para ensinar, eu sou pago para aprender, né? Porque só ensina quem aprende. E quanto mais você ensina, mais você aprende, tá? Você fixa as ideias. Então, cara, ó a Dib na área aí. Sucesso não aceita preguiça. Então, sugestão, pega essas histórias que eu conto pra vocês aqui e conte ao longo do dia. Conte. Porque quando você conta, isso aqui fixa na sua cabeça, ajuda um monte de gente e te ajuda também, tá? Essa história que eu vou contar agora pra vocês, eu vou colocar uma missão, tá? Eu vou tirar os comentários aqui, eu vou colocar uma missão pra vocês. A missão é a seguinte, conte essa história pra alguém hoje, tá? É a história de um pescador. Um pescador, todo dia ele pescava, né? Ele pescava para a subsistência dele. Ele pescava lá um peixinho e levava para casa. Aí no outro dia ele voltava, pescava um peixinho e voltava para casa. Aí no belo dia ele pegou um peixe grande, né? Peixe grande. Aí ele pegou esse peixe grande e falou, nossa, que peixe grande, devolveu para a água. Né? Aí continuou pescando, pescou um peixinho. Aí no outro dia, pescou um peixinho. No outro dia, um peixinho. Aí depois um peixe grande, devolveu para a água. E tinha um outro cara ali do lado dele, que todo dia estava no mesmo lugar, ele tinha uma rotina, olhava para ele e não entendia por que ele pegava o peixe grande e devolvia para a água. Por que ele só ficava com o peixinho? E o peixe grande devolveu para a água. Aí ele chegou pro pescador e perguntou. Ele fez o óbvio, né? O óbvio que não é tão óbvio, porque a maioria das pessoas esquece de fazer o óbvio, de perguntar, né? E ele foi lá e falou, pô, por que você devolve peixe grande para água? Né? Aliás, aqui eu vou até falar enquanto eu pego um ar aqui com vocês. Né? Por que o pescador devolveu peixe grande para água? Tá? E o que aconteceu foi o seguinte. O pescadorzinho pegou e falou assim, porra, cara, sabe o que é? É que não cabe lá em casa, na frigideira, esse peixe grande. É muito grande para caber lá na frigideira, né? E ele falou, cara, mas você tá maluco? Como assim não cabe na sua frigideira? E outro cara só pensava, como que ele não pega esse peixe grande e corta, né? E corta esse peixe, né? Por que ele não corta esse peixe para caber na frigideira? Por que, sei lá, ele não compra uma frigideira maior? Por que ele não faz alguma outra coisa tão óbvio, né? E a parada é óbvio para esse outro cara, não pro pescador, né? Então é óbvio para mim, é óbvio para você, tá? Qual que é a mensagem disso? A mensagem não dá para você pescar um peixe desse tamanho, não dá para você fazer um negócio grande desse se você não tiver uma frigideira proporcional. O que é a frigideira? A frigideira é a nossa cabeça. Então assim, você só vai pescar um peixe grande mesmo, um peixe desse tamanho, depois que você expandir a sua cabeça, né? Depois você expandir o que está aqui dentro. Então antes de pescar um peixão, você precisa expandir o que está aqui dentro, você precisa expandir a sua frigideira. Né? Então, antes de você conseguir grandes resultados, você precisa expandir o que está aqui dentro. Né? O que vem primeiro? O primeiro vem o que está aqui dentro, de fato. Né? Claro que é uma mistura de você vai expandindo a frigideira e pescando um peixe cada vez maior, expandindo a frigideira e pescando um peixe cada vez maior. Mas a mensagem aqui do pescador ele podia fazer tanta coisa. Ele podia cortar o peixe, podia comprar uma frigideira maior, comprar um forno maior, mas ele não sabia que podia. Né? Então, o que eu estou te dizendo, de certa forma, é que você pode. Mas você deve expandir a sua frigideira, você deve expandir a sua consciência, tá? Isso não se limita só a esses 12 episódios aqui. Não se limita, na verdade, né? É muito mais que isso. É você ler, é você estudar, é você trabalhar, é você evoluir, é você estar próximo de pessoas incríveis, tá?
Não se limita a isso, mas a mensagem é, porra, você precisa aumentar o tamanho da sua frigideira, tá? Imagino que eu tô contribuindo de certa forma para isso. Torço para que sim, tá? Espero que sim. E essa era a mensagem do pescador que eu queria finalizar com vocês. Amanhã eu quero que vocês tragam um isqueiro não, né? Uma caixa de fósforo. Pega essa caixa de fósforo hoje, me marca nos stories, tem um grande objetivo por trás. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Isso aqui tem uma convergência com a cultura judaica e a prosperidade judaica incrível, tá? Espero que vocês curtam muito, vai ser muito legal o episódio de amanhã, de verdade. Pô, o que a gente vai fazer com uma caixa de fósforo, né? Muito, muito foda, tá? E, pô, gente, a mensagem de hoje, a frase de hoje, ela é incrível. Eu peguei na live de ontem, espero que vocês gostem, tá? Então eu vou postar agora no meu feed a frase do dia, quero que vocês curtam e que vocês marquem a primeira pessoa que vier na cabeça de vocês, que deveria ter assistido a live de hoje, tá? E lembrando, se vocês querem participar do sorteio, né, eu vou distribuir 2 métodos financeiros no meu livro novo assinado, é só marcar 2 pessoas no último post. E você pode marcar quantas vezes você quiser, vai aumentar suas chances de ganhar, tá bom? Conte então a história do pescador para alguém hoje, traga uma caixinha de fósforos amanhã, compartilhe esse desafio com todo mundo, espero você para o episódio 3, tá bom? Grande abraço e até amanhã. Tchau, gente. Amor, dá tchau pra galera. Amor, dá tchau.